2 Coríntios, capítulo de número 6. E eu que fui um pouco mais além. 2 Coríntios, capítulo de número 6, a partir do verso 11 ao capítulo 7, versículo 1, tá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim a palavra do Senhor. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados com os vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém? Vamos fazer uma breve oração e em seguida os irmãos podem tomar assento. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de estarmos mais uma vez juntos na tua casa, Pai, perante a tua palavra, Senhor Deus querido, para ouvir o que o teu Espírito Santo tem a falar a cada um de nós. Pai amado, nós te louvamos e nós sabemos, ó Deus, que o Senhor há de trazer uma edificação à nossa alma, à nossa vida e ao nosso coração. E isso é que nós clamamos e pedimos, ó Deus amado, no exercício da nossa fé nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento e que Deus possa abençoar a sua palavra nessa noite. Dentro do tema proposto aqui, nós que nessa noite estamos aqui fazendo esse momento de substituição ao pastor João Ataídes, lição de número 11, falar sobre a luta contra o procedimento ilícito na sociedade. E o texto que nós lemos aqui, Paulo trabalha muito bem quanto a essa questão, dá um comparativo, uma lição, um ensino muito importante a respeito disso, e nós queremos nessa noite estar trabalhando um pouco a respeito desse tema, que tem muitas coisas aqui a serem faladas, mas nós queremos ser coerentes em relação ao nosso tempo. Quando o nosso tempo vencer, nós vamos estar parando, e eu tenho certeza que depois os irmãos que têm a sua lição, depois em casa vai poder estar também dando um fechamento, lendo, observando na Bíblia Sagrada algumas coisas que de repente ficar para trás. Mas eu quero fazer algumas observações com os irmãos aqui, queridos, é que o texto áureo, ele diz aí, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. É um texto de Efésios, onde Paulo escreve aos crentes que estão na região de Éfeso, falando a respeito das atitudes ilícitas, das atitudes erradas. A verdade aplicada, o autor trabalhou, o crente em Jesus deve vigiar e lutar contra todas as formas de coisas ilícitas. A prudência da vigilância, a luta constante contra essas questões e essas coisas ilícitas tem que ser uma constante na vida do crente. E quando nós falamos a respeito disso, Paulo já escrevia isso na sua época, no passado, e ao longo da história da igreja, essa luta contra esse procedimento ilícito, ela sempre fez parte da vida da igreja. E nós precisamos então estar conscientes dessa verdade nos dias em que nós estamos vivendo e fazer de tudo para superar esses objetivos. Nós pegamos como referência aí o texto de 2 Coríntios no capítulo de número 6,
Mas existe também Efésios 4:28 que fala um pouco a respeito dessas circunstâncias, né? Efésios 4:28 fala: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Ou seja, mudança de postura. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, quem foi tocado pelo Espírito de Deus, quem passou pelo processo ou está passando pelo processo da conversão, ele precisa entender que algumas atitudes, algumas posturas precisam ser mudadas. E nessa sociedade que nós vivemos hoje, nós vivemos de uma certa forma muito pressionados, mas a nossa luta é essa mesmo. E precisamos então ter uma tomada de posição diferente. Isso é uma realidade tão grande quando nós falamos a respeito desses assuntos, que constantemente nós estamos sempre reunidos em algumas rodinhas conversando, seja no pátio da igreja, ou quando nós encontramos algum irmão, ou quando nós ouvimos algum noticiário, sempre comentando e falando de algum escândalo, alguma atitude que nós reprovamos em relação à postura de um cristão, à postura de um crente, em relação àquilo que ele aprendeu, ou aquilo que nós entendemos a respeito da palavra do Senhor. Note bem, uma introdução diz aí: o procedimento ilícito tem ganhado força nos últimos dias, pois o aumento da iniquidade continua incontrolável. Muitos não estão preocupados ou enxergando mal o abismo na sua frente. Têm seus olhos vendados. Outros parecem gostar deste mal, que assola as igrejas em todas as partes. Eu lia nessa tarde lá em casa, antes de nós virmos para cá, uma pequena reportagem num blog, e ele falava o seguinte, que o número dos cristãos é mais ou menos hoje em torno de 25% a 30% no mundo, no Brasil, a nível de Brasil, mais ou menos isso. E que por volta, segundo algumas estimativas que eles estavam observando, por volta do ano de 2020, nós poderíamos alcançar um número de quase 50%. E eu observando aquilo ali, eles falavam da população de evangélicos. E eu fiquei imaginando, se daqui até lá Jesus não voltar, segundo essa estimativa, se nós chegarmos a um número, em 2020, a um número de quase 50% da população brasileira, de uma certa forma, isso para nós seria muito interessante e também motivo de alegria. Até porque ainda hoje a igreja ainda cresce. Mas existe uma problemática que eu me propus a pensar quando eu observava a questão dessa lição aqui, sobre essa questão da aprovação, ou da luta contra esses procedimentos ilícitos. Qual é o tipo da igreja? Qual é o perfil da igreja no ano de 2020, se nós não atentarmos, queridos, a algumas coisas que são, como vamos assim dizer, carro-chefe para o bom procedimento do cristão? Se nós continuarmos, às vezes, a aceitar algumas atitudes, algumas coisas, e de repente nos tornarmos insensíveis a alguns objetivos ou algumas orientações da Bíblia, da Palavra de Deus, que igreja será essa no ano de 2020? E eu me pus a pensar um pouco a respeito disso, e conforme o autor colocou aqui, e a preocupação dele não é uma preocupação pertinente, e nós sabemos disso, em muitas circunstâncias nós não precisamos de pregações sensacionalistas para sabermos que nós estamos passando um momento crítico. Esse momento é um momento nosso, é um momento meu, é um momento seu, é um momento que nós assistimos à realidade da igreja na sua diversidade, onde o meio evangélico hoje ele tem aparecido a cada dia com inovações e situações diferenciadas, coisas que nos causam estranheza, coisas que não estão de acordo com a Bíblia, com a Palavra de Deus, e que começa a adentrar no nosso meio, e daqui a pouco nós achamos e aceitamos isso como coisa normal. E vai fazendo parte do dia a dia, e aquilo acaba se tornando uma rotina, e nós acabamos, de uma certa forma, contrariando o objetivo e o propósito da Palavra de Deus. E então isso, de uma certa forma, nos deixa preocupados. Se nós continuarmos nesse ritmo, e quando eu digo isso, não estou apontando o dedo para A ou para B, mas estou dizendo a igreja no seu conjunto, na sua totalidade, e principalmente a nível de Brasil, como é que será o perfil dessa igreja no ano de 2020?
Você que tem filhos, você que tem filhas, que hoje está com 5 anos, 6 anos, 7 anos, 2 anos de idade, quem sabe alguns que já estão já na idade da juventude, da adolescência, e que serão os futuros pais de família. Qual será o perfil desta igreja? Então talvez é válido nós pensarmos um pouco nisso no dia atual, nesse dia que nós temos, que é hoje, nos momentos que nós estamos passando, para falarmos um pouco a respeito desse assunto. E saber qual é o nosso procedimento em relação a isso, qual é a nossa postura. E quem sabe aqui resgatar um pouco do desejo e da vontade pela luta contra esses fatos que nós assistimos aí. Não basta apenas eu trabalhar dentro do meu ponto de vista. Acima de tudo, eu preciso enxergar dentro do ponto de vista de Deus. Não adianta eu querer julgar e questionar de repente dentro daquilo que eu acho que é correto. Porque pessoalmente falando, cada um de nós temos um ponto de vista, uma visão que nós temos pessoal. Mas e Cristo, como Ele pensa? E qual é a postura e a atitude dele em relação a essas coisas? Por isso, veja bem, o tópico de número 1, ele trabalha com algumas coisas aí. A primeira questão, que é ilícita e que nós não podemos jamais aceitar, que nós precisamos batalhar e trabalhar contra essas questões, é o quê? É aceitar a desonestidade como uma coisa normal. Desonestidade, querido, nunca foi normal e nunca vai ser. Até mesmo no mundo lá fora, onde as pessoas trapaceiam, quando elas passam por esse processo, elas são trapaceadas, elas veem isso como uma desonestidade e trabalham contundentemente contra isso. O crente, ele não pode ser desonesto, em momento algum. Ele foi chamado das trevas para andar na gloriosa luz de Cristo. E ele precisa ser honesto. Ele precisa andar com honestidade. Ele precisa ser sincero, ou seja, sem cera. Aquilo que ele demonstra ser tem que ser aquilo mesmo. E nós sabemos que nós passamos hoje em dia algumas situações difíceis em relação a isso. Temos pessoas em nosso meio, ou até mesmo, quem sabe nós mesmos, por que não dizer? É melhor nós olharmos para nós do que de repente queremos apontar para os outros. Existem algumas atitudes que nós precisamos nos policiar e ser um pouco mais honestos. Nós precisamos fazer isso. Para quê? Para que a palavra de Deus ela não venha se envergonhar. Olha, diz aí, a honestidade pede socorro, pois ser desonesto está em alta. Hoje um homem honesto é chamado de bobo. E na verdade é assim mesmo. Eu me lembro uma vez, quando eu era ainda adolescente, são algumas atitudes, algumas experiências que a gente passa e às vezes a gente vai lembrando. Fui ensinado a ser honesto, mesmo quando não era crente, mas meu pai e minha mãe me ensinou a questão da honestidade. E andando um dia com um colega meu, naquela época, tinha aquelas briguinhas entre jovens e adolescentes na rua, mas era aquela coisinha menos perigosa do que é nos dias atuais. E nós íamos passando na rua, talvez você já tenha passado por essa experiência, principalmente os homens. Aí tinha um rapaz que era maior que nós um pouquinho, mais fortinho, aí ele falou assim para nós assim, vai passando caladinho. Não quero ouvir um pio de vocês. Não está falando nada, então quer dizer, mas mesmo assim já provocou. Passa caladinho, não quero ouvir um pio de vocês. Se eu ouvir um pio de vocês, eu vou dar um cascudo em vocês. Como eu fui ensinado a ser um pouco prudente e andar de uma forma bem correta, eu falei assim, eu vou passar caladinho. Para quem sabe ler um pinga é uma letra. E o que aconteceu? Eu passei e tinha um colega meu do meu lado. Esse colega meu, quando nós chegamos mais ou menos a uma distância de 100 metros à frente desse rapaz, ele olhou para trás e xingou o cara de tudo quanto é nome, disparou e correu. Sumiu na frente. Aí o que eu disse? Eu falei assim, rapaz, eu não xinguei, eu não falei nada, nem olhei para trás, eu vou continuar meu caminho tranquilamente. E continuei andando. Você não é de ver que o camarada veio correndo, pegou no meu braço, me parou, olhou para mim, por que você me xingou? Eu falei assim, eu não te xinguei. Você me xingou? Você falou assim, eu não te xinguei. Quem xingou foi o outro. Eu não fiz nada. Fez sim. Você sabe o que aconteceu? Queridos, eu tomei 3 cascudos na cabeça, desse jeito assim, ó. Eu não sei se você já tomou uns cascudos desse, foi 3. A hora que o cara me largou assim, eu estava zonzinho, eu perdi o rumo de casa. Fiquei tontinho. E comecei a chorar. E comecei a pensar, gente, eu fui honesto.
Eu disse para ele que não fui eu que xinguei, mas mesmo assim eu apanhei. E quando eu cheguei lá na frente depois, eu falei para o meu colega, mas você, hein? Você tinha que fazer aquilo? Aí sabe o que ele falou? Bobo foi você que não correu. Bobo foi você que não correu. Mas aí eu fiquei questionando aquilo, mas aí o que foi que eu lembrei? Eu lembrei da minha mãe e do meu pai dizendo, meu filho, seja sempre honesto. Talvez em muitas circunstâncias, a gente está sendo sincero, está sendo honesto e às vezes está apanhando. Mas, uma coisa nós temos que saber, e ter um referencial em Jesus. Jesus foi honesto, não foi? Foi honesto, não foi? Jesus apanhou, não apanhou? Jesus morreu na cruz, não morreu? Para quê? Por uma causa nobre. A nossa causa é uma causa nobre, queridos. E por mais que nós possamos passar por algum tipo de pressão, por mais que nós possamos apanhar, por mais que nós tenhamos que sofrer, ainda assim precisamos ser honestos. Por mais que a luta seja grande, por mais que nós possamos passar por pressões e dificuldades, e ser até mesmo pressionados a não ser honestos, ainda assim precisamos ser honestos. Eu não perdi com isso, porque acima de tudo, eu tive minha consciência limpa, embora a cabeça doendo dos cascudos, mas a consciência estava limpa. E aprendi muito bem a lição que minha mãe me deu. Deus, como o nosso Pai, nos ensina a sermos honestos. A pressão sobre nós, ela é grande. As dificuldades para nós vivermos em transparência, ela é grande. Mas ainda assim nós precisamos andar em honestidade. Você quer ver o tanto que isso é uma coisa interessante? Esse rapaz que bateu na minha cabeça, depois de 6 anos eu encontrei com ele. Eu ainda não era crente. Eu andava com uma turminha nessa época, como diz o outro, da pesada, dentro de um baile. E estava lá todo bonitão dançando lá, e eu olhei para ele, eu lembrei do cascudo. Aí eu comentei com os amigos meus, e ele disse assim, você quer que nós vamos lá e dar um pau nele, vamos bater nele? Você sabe o que eu disse? Eu disse, não, deixa isso para lá. Não precisa não, isso já passou. Por causa do senso da honestidade. Se eu quisesse, eu poderia até falar só com meus colegas, pode ir lá e bater nele. Eles iam quebrar ele no meio. Porque a turma era grande. Eu falei, não, deixa isso para lá. E isso nós precisamos aprender. Com Jesus. O que Jesus diz? Pai, perdoai-vos, porque não sabem o que estão fazendo. Mesmo apanhando, Jesus ainda estava perdoando. E nós precisamos aprender essas coisas. Olha, quando nós falamos a respeito disso, o que nós temos que olhar aí a respeito da questão da honestidade? Temos que tomar cuidado quanto às questões do enriquecimento ilícito, entender e compreender a questão que pegar dinheiro, objetos alheios, às escondidas, e isso não faz parte do projeto, do propósito de Deus. O homem não pode ser assim, o crente não pode ser assim. E pegar dinheiro ou objetos emprestados e não devolver também não faz parte do propósito de Deus. Isso aqui é uma coisa diária e constante. Isso aqui é coisa que se encontra no nosso meio no dia a dia. Talvez você nunca fez isso, mas existem crentes, queridos, que já pegou livros emprestados. Me empresta esse livro, eu preciso, eu quero ler esse livro. Pegou o livro e não devolveu. Eu já tive livros que me pediram emprestado, eu gostava muito do livro. Não, mas você me empresta? Empresto. Daqui a pouco eu te devolvo. Tem uns 10 anos que pegaram esse livro, nunca mais eu vi o livro. Dinheiro emprestado. Me empresta. Você emprestou? O cidadão pegou o dinheiro emprestado e nunca mais pagou. E você sabe o que acontece? Em muitos momentos, não é porque não lembra não. Lembrar ele lembra, mas é porque ele não pagou mesmo. E são coisas que parecem pequenininhas, que parece que vai se esquecendo, mas essas coisas, queridos, vão causando uma certa crosta na vida espiritual da gente, e nós precisamos tomar cuidado. É coisinha corriqueira, é coisinha do dia a dia, mas é isso que causa problema. E da onde nós estamos aprendendo isso? Como é que nós estamos sendo diferentes do mundo lá fora? Essas circunstâncias nós estamos aceitando. Estamos achando isso uma coisa normal.
Às vezes nós fazemos, e vai fazendo, e vai fazendo. Isso dá um problema sério, querido, dá um problema sério. Não apenas no sentido da comunhão, mas também no sentido de uma vida espiritual autêntica diante da presença de Deus, porque as pessoas não passam mais a acreditar em nós. Daqui a pouco eu pego o microfone aqui, vamos supor que eu peguei algum livro, alguma coisa com você, olha para mim, enquanto eu estou pregando aqui, e fala assim, por que esse cabra está falando nesse negócio aí? Por que ele está falando de honestidade? Ele pegou meu livro e não devolveu. Ele pegou emprestado e não pagou. Ele mentiu para mim. Mentira ainda hoje é pecado. Isso dá um problema sério, né? Mas mentira ainda hoje é pecado, sabia? E nós precisamos fugir da aparência do mal. Eu não vou nem perguntar aqui quem é que mente, ou quem não mente mais, porque nós passamos por mal. Nós precisamos fugir disso, e precisamos ter isso bem aceso na nossa mente. Porque se nós vamos acostumando com isso, isso dá problema. Daqui a pouco a mentira faz parte da nossa rotina. E aquilo que antigamente ardia na nossa consciência não arde mais. E por qualquer coisinha, está lá eu mentindo, com a cara mais lerda do mundo e achando que está tudo bem. Eu costumo tanto a mentir que daqui a pouco eu estou mentindo para mim mesmo. É a mentira do gasto, é o politicamente correto. Às vezes eu passo tanto a acostumar com a mentira que daqui a pouco eu estou mentindo para mim mesmo, Adonias. Acredita na própria mentira. Eu estou num marasmo espiritual, eu estou ruim, estou numa situação difícil, e eu estou querendo dizer para mim mesmo, não, do jeito que eu estou bem, eu estou legal, eu vou superar. E na verdade, querido, se eu não tomar a providência, daqui a pouco, eu estou no buraco. E essa é uma verdade, e é coisa do dia a dia. Isso é coisa que não precisa ser teólogo para saber disso, não. Isso é o beabá do crente. Quando nós aceitamos a Jesus, nos dias passados, muitos de nós aqui somos já crentes há muito tempo, aquela regra do que pode e do que não pode, ainda hoje ela serve para muita coisa e nos ajuda a nos manter ainda fiéis à presença do Senhor, e nós estamos esquecendo disso. A modernidade vai chegando, né? Vamos nos tornando pessoas mais coniventes, e quando isso vai acontecendo, algumas coisas vai entrando, e nós vamos esquecendo de algumas coisas, e aí, querido, a coisa fica feia, fica mais ou menos assim da cor da minha pele, ó. A coisa fica preta. E a gente precisa acordar para isso. Pois não? É verdade. E isso aí, querido, nos preocupa. Nós vemos hoje tanto adolescentes, quanto jovens, quanto senhores e senhoras brincando de ser crentes. Não se leva mais a sério aquilo que se faz, a vinda à casa do Senhor, o culto em si. Em muitos de nós estamos aqui, viemos aqui para estar nesse culto, você sabe para quê? Porque aqui é um lugar legal. Aqui eu tenho amigos, pessoas que me respeitam, alguém que às vezes eu acho simpático, que eu me interesso por ela, e às vezes a gente vem. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque isso aqui não é um clube social, isso aqui é a casa de Deus. Nós nos reunimos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor, a render graças a Ele pela tão grande salvação que Ele nos deu, a reconhecer exatamente quem eu sou, quem eu era e quem eu vou ser mediante a graça e a misericórdia do Senhor. Eu não venho aqui para poder aparecer para ninguém. Eu não venho aqui por causa que é o fulano que canta legal, e eu acho legal quando ele canta, porque o louvor tem um batido legal também, eu venho aqui então só para poder agitar, balançar os esqueletos. Não, querido, isso aqui não é uma discoteca, isso aqui é a casa de Deus. Nós precisamos entender, quando nós entramos para aqui para adorar ao Senhor, temos que entrar com temor e tremor. Saber que quando nós entramos aqui, nosso coração ele precisa se alegrar, mas com submissão.
E saber que o nosso Deus, Ele esquadrinha e conhece o nosso coração. Eu disse esses dias para trás, ali para os jovens ali, eles ficaram até, de uma certa forma, com os olhos regalados para mim, mas eu fui muito sincero com eles. Os irmãos me perdoem também o que eu vou dizer, mas eu vou dizer uma coisa. Infelizmente, existem pessoas que não levam mais a sério as coisas de Deus. Pessoas que não vivem uma vida de casado, pessoas que não vivem uma vida maritalmente correta, jovens que não têm um pudor ou um respeito, e que fazem o quê? Saem da casa de Deus, queridos, e vão parar direto no motel. Sai da casa de Deus e vai parar numa boate. Sai da casa de Deus e vai justamente para outros lugares que são ilícitos. Por favor. Perdeu-se o temor. Pessoas que vêm e participam da ceia do Senhor e que a mente não mais arde. A consciência está cauterizada. E ele acha que está tudo bem, mas não está tudo bem. E o problema vai se alargando, vai acontecendo, daqui a pouco vem a morte espiritual, e com o tempo também vem a morte física, e aí depois, querido, não tem mais jeito. Pecado, ele precisa ser confessado, ainda hoje ele precisa ser confessado. Pecado é pecado. Na minha proporção, na sua proporção, ele pode parecer pequeno ou grande, não importa, mas na proporção de Deus é pecado. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Esse negócio ninguém está vendo. Justamente eu não estou vendo. Você não está vendo. Mas Ele está vendo. Nada escapa aos olhos de Deus. E você pode ter certeza de uma coisa: Deus vai julgar. Deus vai julgar justos e ímpios. E vai dar a cada um conforme o seu gesto, a sua atitude, a sua postura. Então nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos entender essas coisas. Quando nós falamos a respeito dessa questão do enriquecimento ilícito, e falar dessas coisas envolvidas aqui, queridos, não é pecado nós buscarmos uma estruturação financeira. Isso não é pecado. Mas vai muito da maneira que nós olhamos para isso e como nós buscamos a isso. Esse cuidado é um cuidado fundamental. Ninguém, queridos, quer ser pobre. Ninguém quer. Mas existem meios para nós podermos mudar de postura e de situação. Você quer ver um dos meios? Estudar. Tem uma coisa que é simples. Às vezes as pessoas estão esperando um milagre vindo da parte de Deus. Deus tem que fazer coisa sensacional. O céu tem que abrir, os anjos têm que cantar. E daqui a pouco, pumba, você ficou rico. Mas ninguém quer pagar o preço de estudar. Ninguém quer pagar o preço de ficar no banco, na faculdade. Ninguém quer pagar o preço de ir para um cursinho. Ninguém quer pagar o preço de estudar. Nós queremos a bênção de Deus, nós queremos ficar ricos através do pragmatismo que hoje existe e que tem entrado no meio da nossa igreja. O que esse pragmatismo traz? Traz a ideia de que basta você vir aqui, fazer campanha de 7 dias e Deus vai mudar a história da sua vida. Você vender a sua caminhonete, vender a sua casa e Deus vai te dar em dobro. Querido, por favor, não é assim não. Se fosse tão fácil assim, todos nós aqui estaríamos muito bem. Bastava nós vendermos tudo que nós tínhamos e daqui a pouco nós estaríamos tudo em dobro. Não seria bom? Que maravilha, já pensou? Você dobrar o seu patrimônio porque você deu tudo que você tem? Não é assim, mas tem crente que está andando por esse caminho e muitos de nós estão indo no mesmo caminho, está achando bom, está achando gostoso. Eu vou receber, vai, daqui a pouco nós conversamos. Existe o milagre de Deus. Existe Deus agindo de forma sobrenatural, mas acima de tudo, Ele já nos deu a condição e um meio para nós fazermos diferente. E uma delas é estudar. É estudar. E nós precisamos ter a visão e compreender algumas coisas em relação a isso, porque, queridos, dinheiro bem aplicado e usado com consciência, ele é bom demais. Não é pecado, não. Mas usado de forma incorreta, incoerente e adquirido de forma ilícita, ele se torna pecado. Se torna pecado. E principalmente para o crente. Crente que está dando tombo no crente.
Crente que está tentando passar lábia no crente, querendo vender as coisas. Não, meu produto é bom, Ele sabe que não é aquilo e está tentando alugar o irmão dele só para poder ganhar um dinheirinho a mais. Misericórdia, irmão, que é isso? Pelo amor de Deus. Isso não pode acontecer. Pastor, mas se eu não fizer assim, eu vou morrer de fome. Morre de fome não, irmão. Seu Deus é fiel. Seu Deus é fiel, e eu preciso acreditar nisso. Porque se eu não acreditar nisso, então a minha fé, ela está equivocada. E eu estou depositando ela, então, em lugar errado. Então, eu estou perdendo tempo em ser crente. Nós precisamos atentar a essas coisas. Olha, aceitar o jugo desigual com naturalidade. Fazer amizades íntimas com incrédulos. Oh, meu Deus. Irmão, eu não conheço, digo isso como pastor, digo isso como jovem que fui na igreja, eu não conheço ninguém que se envolveu com uma pessoa que era incrédula, que ele não foi andar pelo mesmo caminho. Olha, vou ganhá-los para Jesus, vou influenciar no meio em que estou, serei uma luz no meio das trevas, sal para temperar o ambiente. Todas essas expressões podem representar falácias, pois quando chega o momento certo, pode se mudar completamente e se deixar contaminar. Precisamos tomar cuidado. Lá fora, eu sou um crente, eu tenho que ser luz no mundo? Tenho, mas isso não quer dizer, querido, que eu preciso me envolver com tudo que ele faz e ter uma intimidade com essas pessoas que estão lá fora, porque ele não fala a mesma língua que eu falo. Ele não pensa da mesma maneira que eu penso. Aí você fala para você, não, mas eu oro, eu jejum, eu sou um crente pentecostal, abençoado, coisa boa. Mas eu vou contar uma coisa para você, vou falar uma coisa para você também. Você é um crente pentecostal que mesmo assim tem inclinação para o pecado. E se você não vigiar, você pode ter certeza que você vai perder essa luta mesmo. Não tem jeito não. Nós nos inclinamos mais para o pecado do que para a santidade. E se nós começarmos a envolver demais, fica tão bom, tão gostoso, daqui a pouco nós estamos lá no meio, sem problema nenhum, sem nenhuma dificuldade. E não é difícil não. Mas eu tenho 30, 40 anos de crente. Pode ter, querido, 30, 40 anos de crente. Se envolver demais com a incredulidade, daqui a pouco você se torna um incrédulo, você se torna um ímpio. Deixar de vir à igreja 2 meses consecutivos, pastor Josué, ficar só na sua casa, assistindo novela, vendo os filmes que passam, as minisséries, a tal da malhação que está lá, né, rende no batente todo dia, e só conversando com aquele vizinho seu do lado lá que escuta só aqueles forrozão lá, chique, fica lá, só escutando aquilo, enche a sua cabeça daquilo, você vai ver só o que vai acontecer. Daqui a pouco você está lá na sua casa cantando também os forrozinhos do mesmo jeitinho, já está falando a mesma linguagem que a televisão está falando, usando as mesmas coisas que eles estão ditando. A Bíblia já não vai mais fazer parte do seu currículo, só vai fazer parte do seu passado. Daqui a pouco você está lá e não está mais aqui. E para voltar, querido, é difícil. E isso é uma realidade. É uma realidade. Não adianta nós queremos tampar o sol com a peneira e achar, não é assim não, é assim. E nós precisamos ficar acordados para esse tipo de situação, porque isso gera uma série de dificuldades, gera uma série de problemas. Fazer amizades íntimas com incrédulos. Oh, Jesus, eu já escutei muitas irmãs falando isso, sabe? Muitas jovens, oh, Jesus, me abençoa, eu vou ganhar a carne para mim e a alma para o Senhor. Eu falei assim, ei, meu Deus do céu. Aí uns jovens falam assim para mim, assim, muitos jovens, homens, já ouviram falar assim, oh meu Deus, olha que ovelhinha bonita, abençoa Jesus, eu vou ganhar a alma dela para o Senhor, mas a carne é minha. Rapaz, ela não é crente. Não, eu trago ela para a casa de Deus. Traz não, irmão, traz não. Não, eu vou casar com ela, depois que eu casar, eu mudo. Muda não, querido, muda não. Casamento é mais complicado do que alguns jovens aí pensam, né? Não é fácil assim não.
Não, eu sou bonito, eu sou charmoso, eu consigo conquistar e eu trago ela para Jesus. Traz não. Não traz mesmo. É fria. Isso a gente fala às vezes com conhecimento de causa. Olha aqui, ó, se juntar ao injusto, porque ele tem influência na sociedade, que responsabilidade e temor tem o justo com as Escrituras? Que parte tem o fiel com o infiel? A Bíblia proíbe o cristão de se sentar com eles e ouvir seus conselhos. Se envolve tanto que perde a identificação. Se você começar a andar muito com o Joãozinho do batuque, o Joãozinho do forró, o Joãozinho da pinga 51, você pode até não beber, mas daqui a pouco você está igualzinho a ele, identificado com ele. Todo mundo vai conhecer, aquele fulano que anda com o Joãozinho. A gente precisa tomar cuidado e atentar também, até mesmo com quem os nossos filhos estão andando. Não, mas o fulano é gente boa. Não é que ele é gente boa, não, querido. É porque ele às vezes não compartilha da mesma fé que nós compartilhamos. Quais são as conversas que eles estão conversando? O que é que ele está inculcando na cabeça do seu filho? Querido, o pecado seduz. O pecado seduz, o pecado é bom. À primeira vista ele é gostoso. E eu e você sabe disso, nós sabemos. Ele seduz, ele é gostoso, à primeira vista ele é bom demais. O problema é depois que ele consuma. Aí é que o problema fica sério. E nós precisamos ficar acordados para isso. E hoje em dia, está ficando uma coisa muito normal. É corriqueiro. Está ficando uma coisinha normal, sem problema nenhum. E nós precisamos observar. Vamos ler algumas referências? 2 Coríntios capítulo 6, versículo de número 14. Abra sua Bíblia comigo, por favor. 2 Coríntios capítulo 6, verso de número 14. Vocês ficam me ouvindo falar demais. Isso daqui a pouco falou, oh meu Deus do céu, cala a boca, neném. 2 Coríntios capítulo 6, verso de número 14. Olha aí, ó. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Isso aqui é uma coisa tão interessante, queridos, que nós nos envolvemos tanto com essa sociedade iníqua, e nós estamos tão envolvidos nos sentidos e naquilo que eles desenvolvem, que daqui a pouco você acaba sendo um transmissor desse mal dentro da igreja, dentro da sociedade evangélica, dentro da sociedade cristã que você vive. Você vai falando as mesmas linguagens, vai usando os mesmos gestos, as mesmas posturas. Você vê alguns crentes, às vezes, com algumas atitudes que não são corretas. Tenho certeza que você já ouviu falar de algum irmão, alguma irmã por aí, que você chegou em um lugar que ele trabalha, e chegando no lugar onde ele trabalha, quando você solta aquele irmão com a paz do Senhor, algumas pessoas regalam o olho. Eu falo, que isso? Isso aí é crente? Isso aí é crente? Por quê? Porque a atitude dele não condiz. Ele não está de acordo com o que a Bíblia fala. Ele preferiu andar de conformidade com o que o mundo anda do que ser luz ali no meio. Por quê? Porque ele sabe que se ele fizesse de repente, ele pode ser, de uma certa forma, passar por chacota. Ele pode sofrer algum tipo de humilhação, ele pode sofrer algum tipo de luta. Queridos, não se engane. Jesus Cristo mesmo disse, no mundo tereis aflição. Mas a aflição vem para aqueles que andam em fidelidade com Ele. Para aqueles que não negam o nome dEle, seja onde for, em qualquer lugar. E eu vou dizer uma coisa para você, por favor. Aonde você me encontrar, me saúde com a paz do Senhor. Me saúde com a paz do Senhor. Não fica esse negócio assim, beleza aí, cara, bom? Ou então só tem algumas pessoas às vezes que têm medo de saudar com a paz do Senhor. Uai, eu sou crente em qualquer lugar. Como é que eu posso negar a minha identidade? Eu nasci de novo, eu nasci crente. Eu nasci lavado e remido pelo sangue de Jesus. Pastor Josué pode me ver em qualquer lugar, ele me salva com a paz do Senhor. Irmão Cleison, a mesma coisa. Pastor Ezequias também. E nós também temos que ser assim, em qualquer lugar. Eu sou crente, eu não posso negar a minha identidade. Esse negócio aí, beleza, bom. Querido, a nossa identificação é paz do Senhor. A partir disso, as pessoas nos veem como referencial.
E eu vou dizer uma coisa para você, o mundo lá fora ainda está desejoso em ter alguém como referencial. O mundo lá fora ainda precisa de crentes autênticos, verdadeiros, que andam segundo a Bíblia, que têm desejo pela oração e que querem falar de Jesus para eles. Eles estão procurando alguém. Eles sabem que eles estão perdidos. Eles sabem que estão no pecado, mas eles precisam de alguém para retirar eles daquela situação. E se nós não falarmos, queridos, e aí? Se nós negarmos a missão que Deus nos deu, e aí? Aí eu quero perguntar uma coisa para você. O que é que nós vamos apresentar a Deus quando nós chegarmos lá? Eu falo assim, o que tens para me apresentar? Será que nós vamos fazer igual a parábola dos talentos? Eu sabia que o Senhor era um homem duro e que o Senhor é zeloso, então eu peguei e enterrei o talento. Está aqui o seu talento. O crente na obra de Deus ele tem que ser um empreendedor. Ele precisa ser aquele que multiplica. E só multiplica se ele tiver convicção e comunhão com o Deus o qual ele serve. Ele diz não ao mundo. E dizer não ao mundo não quer dizer que você não pode ir no supermercado, não quer dizer que você não possa ir no restaurante, não quer dizer que você não possa vestir roupa nova, não é nada disso não. Ele não compactua com os costumes e as atitudes do mundo, com a cultura do mundo. Ele não deixa que a palavra de Deus fique em segundo plano. Primeiro é Jesus. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é para quem tem fé. E quando eu falo de fé, eu não estou medindo o tamanho da sua fé. Eu falo para quem tem fé e acredita que Jesus, Ele é aquele que nos sustenta, que nos direciona e que nos guarda. E que ainda assim, daqui a pouco, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Tem crentes que não acreditam mais na volta de Jesus. Não acredita mais no arrebatamento. Para ele, tanto faz como tanto fez. Então não compensa ele ser crente. Se ele não espera pelas delícias do céu, pelas vitórias do céu, por aquilo que Deus prometeu para nós na eternidade, então o que vale a pena? Ele renunciar ao mundo e aquilo que o mundo oferece. Não vale a pena. Precisamos rever os nossos conceitos em relação a isso. Namorar, noivar ou casar-se com ímpios. Querido, você é jovem, por favor, se você está com a intenção de namorar uma jovem ímpia, ou se você está com a intenção de namorar um jovem ímpio, sai dessa. Engraçado, né, a gente falar isso de púlpito, né, mas sai dessa. Isso é uma roubada. Não fique na esperança de que você vai conseguir converter ela, porque as estatísticas nos mostram que isso não acontece. Pelo contrário, ela vai acabar retirando você da presença de Deus. Deus tem coisa boa para você aqui dentro da casa do Senhor. Deus tem o melhor para nós, é aqui, querido. E nós precisamos compreender isso. Esse pensamento é equivocado. Nós somos espertos, mas nós não somos tão espertos assim como nós pensamos. E Satanás é um psicólogo milenar. Não estou aqui exaltando a ele, mas ele conhece muito bem a humanidade. Desde Adão até os dias atuais. E ele sabe muito bem como nos envolver. Se nós não estivermos guardados em Deus e for revestido pela presença do Espírito Santo, olha lá que nós não vamos conseguir. E precisamos acordar para isso. Aceitar os escândalos com tolerância. Meu tempo já está acabando. Os escândalos surgem da noite para o dia. São tantos que as pessoas começam a se acostumar com eles e não ligar mais. Alguns cristãos ainda dizem, não sou perfeito. Muitos já perderam a sensibilidade cristã, estando com a consciência cauterizada e não conseguindo mais defender o rebanho de Cristo dos lobos. Olha, que eu não sou perfeito, que você não é perfeito, nós sabemos disso. Mas isso não pode servir para nós de muleta. Isso não pode servir para nós, querido, para nós aceitarmos o escândalo. Não tem jeito mesmo, eu não sou perfeito, aí eu erro. Não, é porque o fulano errou porque ele não é perfeito. Não. Quer dizer que eu peco porque eu sou imperfeito? Eu peco em muitas circunstâncias, é porque eu não vigio.
Eu peco é porque eu não uso da prudência. Eu peco porque eu não uso da autoridade que a Bíblia me dá. Eu peco porque eu não peço graça e direcionamento ao Espírito Santo. Eu peco porque eu deixei de orar. Eu peco porque eu deixei de jejuar. Eu peco porque eu deixei de vir à igreja. Eu peco porque eu usei de desonestidade. Eu peco porque estou fazendo uso da mentira. Eu peco porque eu me associei com as pessoas e com o mundo lá fora. Eu achei mais divertido. É por isso que eu peco. A imperfeição não é desculpa, não. Porque existem regras que são simples e nós deixamos de cumprir. E aí nós acabamos pecando. Essa que é o bem da verdade. E eu não posso me deixar levar por isso. Olha, causar vergonha ao evangelho, um crente ser encontrado com mentiras, denunciando por praticar falcatruas, escondendo dinheiro, molestando crianças, assediando mulheres, desabona a santa causa do evangelho. A palavra diz que precisamos viver de tal forma que não tenhamos de que nos envergonhar. Procure apresentar-te aprovado, como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Grego ortotomel, que significa o quê? Cortar corretamente. Procura apresentar-te aprovado. Manejar a Bíblia de forma correta, ou seja, cortar corretamente. É como se fosse, querido, nós vivêssemos como se nós fôssemos um doutor, um cirurgião. E constantemente nós temos um paciente na mesa de cirurgia, esperando para ser operado. E você tem um bisturi afiado na mão. E a vida dele está nas suas mãos. Se você cortar errado, você pode matar o paciente, você pode aleijar esse paciente. Manejar a Bíblia e andar de conformidade com o que ela diz é mais ou menos nesse aspecto. A começar por nós, obreiros que aqui estamos. Se nós não manejarmos bem a palavra, nós podemos matar alguém que está lá nos ouvindo. Já imaginou a responsabilidade que nós temos? Acredito que os nossos companheiros, assim como eu, nós somos conscientes que nós não estamos aqui apenas de enfeite, mas nós estamos aqui para manejar bem a palavra da verdade, para não aleijar e não matar ninguém espiritualmente. E à medida que isso acontece, os irmãos que estão aí também, aprendendo para manejar e andar conforme a Bíblia, para que as pessoas lá fora também possam ver que nós somos pessoas que andamos corretamente, e não matar e não escandalizar ninguém, pelo contrário, ganhar eles e salvar eles para Jesus. Fazer uma cirurgia na alma deles através da nossa postura, da nossa atitude e da nossa forma de andar e de agir segundo a palavra de Deus. Ser luz e sal para esse mundo, causar sede neles. Eu ouvi uma certa feita um pastor dizer assim que na antiguidade, quando falava dessa questão de nós sermos sal, é porque eles andavam com um potinho de sal aqui do lado no deserto. Olha, no deserto andando com sal. Não tinha água para beber, sabe o que eles faziam? Eles pegavam um pouquinho do sal e jogavam dentro da boca. Para quê? Porque aí eles salivavam. E quando eles salivavam, eles de uma certa forma matavam a sede e continuavam a andar. Nós temos que causar sede nas pessoas, mas ao mesmo tempo que nós temos que causar sede neles, nós temos que mostrar para eles também que Jesus, Ele é o pão da vida, que Ele é a fonte que nunca seca. E quem beber dele terá vida eternamente. Causar sede, quando eles nos procurar, dizer assim: eu vou mostrar para você um que pode matar a sua fome e saciar a sua sede. Esse é Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que Ele nos resgatou. Por isso nós não podemos compactuar com as coisas ilícitas desse mundo. Não podemos envergonhar o Evangelho. Não podemos ser complacentes com o erro, nem com o erro das pessoas lá fora, nem dentro da nossa própria casa. Acostumar com os escândalos e aceitá-los, apresentar vida imoral em relação ao dinheiro, ou à mulher, açoitar os filhos ou bater no cônjuge. Os escândalos são pedras de tropeço e prejudicam a pregação do Evangelho. A igreja, o próximo e a própria pessoa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus disse uma coisa na Bíblia, em Mateus capítulo 12, versículo de número 25. Abre lá comigo, por favor, Mateus 12, 25. Evangelho de Mateus capítulo 12, versículo de número 25.
Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Vamos supor nós, Campo de Vila Nova, nós que estamos aqui hoje. Querido, se nós nos pegarmos aqui dentro, um lutando contra o outro, nós não vamos subsistir. Nós temos que dar as mãos um para o outro e lutar o bom combate. Nós temos que dar as mãos um para o outro e lutar contra as calúnias, contra as infames, contra as fofocas. Isso não pode existir no meio do povo de Deus. A língua coça e ela é perigosa, e nós temos que tomar cuidado. E nós sabemos que infelizmente existem pessoas que se ele morder na língua, ele morre envenenado, morre estribuchando. Por quê? O que aconteceu? Mordeu na língua. Precisamos ser prudentes e tomar cuidado antes de proferir qualquer tipo de palavra ou comentar algo a respeito de alguém. A prudência nos ensina isso. E Jesus fala que nós temos que ser prudentes. Temos que tomar cuidado com o que falamos, de quem falamos e como falamos. Nós não somos juízes. Apontamos às vezes o erro dos outros e esquecemos do nosso. Quem aqui é perfeito? Se manifeste, por favor. Ninguém é. Todo mundo erra. Todo mundo peca. Isso deve ser motivo mais do que suficiente para nós não estarmos falando da vida de ninguém. Pelo contrário, nós devemos estar dobrando os joelhos e orando uns pelos outros, para que nós possamos superar as nossas falhas e, a partir disso, exaltar e demonstrar as nossas qualidades. Porque todos nós temos qualidades. E Deus nos escolheu, querido, porque Ele sabe que nós podemos produzir pela qualidade que Ele nos deu e por aquilo que Ele pode fazer. E é isso que tem que ser demonstrado. Esse negócio de ouvir falar do ciclano, ouvir falar de fulano, isso não pode existir no meio da casa de Deus. O reino dividido, ele racha, ele sucumbe, e isso não pode acontecer. E é contra isso que nós precisamos lutar, porque se nós lutarmos contra isso, se nós sairmos daqui conscientes disso, você pode ter a certeza que a bênção de Deus, a vitória de Deus, ela vai superabundar na casa do Senhor. A vitória de Deus vai aumentar na tua vida. A bênção de Deus vai inundar o teu coração, a tua casa, a tua finança, os teus bens, sem você precisar tomar o mesmo caminho dos ilícitos lá fora. O que nos diferencia deles lá é a presença de Deus. E o problema que nós estamos tendo é exatamente que nós estamos parecendo com eles lá fora. Em todos os aspectos. E nós precisamos filtrar todas essas coisas. O saudosismo que muitas vezes nos invade, fala, como a igreja de antigamente era boa. Ela era boa, queridos, porque eles não olhavam muito para o mundo, mas eles olhavam para Jesus, autor e consumador da fé. Fique de pé em nome de Jesus. Aceitar a falta de ética no exercício da profissão. Ética, queridos, é uma coisa que é fundamental. Jesus era ético. Precisamos ser éticos. Ético no relacionamento uns com os outros. A questão da educação. A questão do respeito. Do amor em si. Parte do princípio da ética. No meio eclesiástico deve existir ética. Nós, obreiros, temos que ter ética, respeitar uns aos outros. Eu não tenho que falar mal do meu colega, eu tenho que orar juntamente com o meu colega e respeitar o meu colega. Se não for assim, queridos, não existe reino, o reino racha. E nós precisamos compreender isso. Eu quero orar com você em nome de Jesus. E eu não quero pedir desculpa por vocês por causa que eu estou falando isso não, porque eu estou dizendo isso debaixo da graça de Deus.
Eu quero ter o prazer de ouvir lá fora algo de você, falar assim, aquele cabra lá realmente ele é crente. De ouvir o ímpio falar isso de você. Eu quero ouvir o ímpio falar isso de você. Entender e saber que se alguém falar mal de algum dos crentes, até mesmo da nossa própria igreja aqui, você vai ser o primeiro a levantar e a defender. Falar assim, não é bem assim não. E se você de repente não fazer isso, pelo menos orar em favor desse seu irmão, você vai fazer isso em nome de Jesus. Nós temos que ser assim, queridos. Estamos batalhando e trabalhando em prol de um avivamento durante esse ano. E o avivamento vem pela conscientização. O avivamento não vem apenas por movimentos. Se nós não formos conscientes e não compreendemos realmente o nosso papel como crente, o avivamento não vem. Vamos orar nesse momento. Meu Deus, Pai maravilhoso, eu quero te agradecer, Deus amado, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos. Talvez de uma forma típica, diferente, mas eu sei que o Teu Espírito Santo, Deus amado, fala aos nossos corações. Pai, por favor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus amado, a andarmos mais unidos, fortalecidos no Senhor. Pai amado, andando e velando pela Tua palavra, cheios do Teu Espírito. Pai amado, recebendo visões do Senhor para saber, ó Pai, como portar. Ensina-nos a sermos, ó Pai, crentes éticos, homens, ó Deus querido, que não têm amor ao dinheiro, mas que acima de tudo desejam melhorar de vida, Pai, segundo a Tua direção. Seja conosco, Pai amado, assim como você foi com os Teus servos do passado, e nos dê bênção, nos dê vitória, Pai, mas acima de tudo nos dê santidade, meu Deus. Pai, somente o Senhor pode nos dar esta dádiva tão maravilhosa pelo mover do Teu Espírito. Tu conheces cada coração que aqui está, inclusive o meu, e debaixo da Tua potente mão eu suplico, Deus, dai-nos a Tua misericórdia, renova-nos, fortalece-nos, capacita-nos, ó Pai, porque nós queremos chegar ao céu, queremos desfrutar das bênçãos espirituais que o Senhor tem para aqueles que andam na Tua presença com fidelidade, meu Deus. Nós oramos ao Pai e pedimos esta graça em nome de Jesus. Amém.